Como assim máquinas inteligentes? Em sua essência, a inteligência artificial permite que os sistemas tomem decisões de forma independente, precisa e é apoiada em dados digitais, o que, numa visão otimista, multiplica a capacidade racional do ser humano de resolver problemas práticos, simular situações, pensar em respostas ou, de forma mais ampla, potencializa a capacidade de ser inteligente. Os economistas chamam isso de a quarta revolução industrial, marcada pela convergência de tecnologias digitais, físicas e biológicas, bagunçando as fronteiras das três áreas. E a IA faz parte dessa próxima onda de inovação, trazendo grandes mudanças na maneira como as pessoas e empresas se relacionam com a tecnologia, compartilham dados e tomam decisões. Bom, aí talvez você se pergunte, qual a principal diferença entre a inteligência artificial e a programação? Explicando de uma maneira grosseira as duas são desenvolvidas por meio de softwares. O que muda é a forma como são programados. Por exemplo, na programação, nós temos um ar-condicionado, por exemplo. Ele funciona como um controle que emite um sinal infravermelho para o ar-condicionado, indicando a temperatura que o usuário deseja. Como vai funcionar esse raciocínio? Você está lá, você aperta o botão, por exemplo, está 15 graus, eu quero mudar para 17. Ele vai enviar o sinal infravermelho para o equalizador do ar, que vai trabalhar mais para poder esquentar o ambiente. Já agora falando isso através de uma programação já pré-definida, né? Mas afinal, o que difere a inteligência artificial da programação? Sendo que as duas são basicamente softwares com sensores. A habilidade de comparar os padrões. Como o exemplo do ar-condicionado que eu dei. Quando ele recebe o comando da temperatura, ele não compara o padrão. Ele já tem um padrão pré-definido quando o usuário aperta o botão. Já a inteligência artificial não. Ela compara vários padrões de um banco de dados enorme, né, de um software enorme, para poder chegar na melhor solução. Esses padrões são os principais pilares da inteligência artificial. Vou dar um exemplo de fácil entendimento aqui. A Siri, por exemplo. O iPhone, quando você acaba sofrendo um acidente ou acaba caindo em algum lugar e se machucando, não levante um certo período de tempo, a Siri, que é a assistente virtual do iPhone, ela acaba ligando, acionando a emergência através da inteligência artificial. Porque se fosse usada programação nesse caso, seria apenas um padrão. Sendo assim, qualquer batida, qualquer queda que você levasse, seria acionado a emergência. Já com base na inteligência artificial, ela vai comparar os padrões. Por exemplo, o tempo, o lugar, a hora, porque ela sabe sobre você, ela sabe o horário que você trabalha, o horário que você está voltando, que ela tem um padrão em você, um software baseado na sua vida. O que é? Assistentes virtuais são dispositivos inteligentes que realizam funções desejadas pelo usuário por meio de comando de voz e de texto. Esses dispositivos se conectam a objetos inteligentes para realizar ações como ligar a TV, tocar músicas e configurar alarmes. Como surgiu a inteligência artificial? O desenvolvimento de programas inteligentes começou lá atrás, mais especificamente nos anos de 1962, quando a IBM apresentou um dispositivo chamado Toy Box, que era um aparelho do tamanho de uma caixa de sapatos, que podia reconhecer algumas palavras e executar funções matemáticas. Já nos anos 70, 10 anos depois, a DARPA, que é a Agência Nacional de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, criou o HERP, que é um software mais avançado, que conseguia reconhecer mais de 1000 palavras.
Já na década de 90, mais precisamente entre 1992 e 1993, já se conseguiu usar o reconhecimento da fala. Foi aí que a Google apresentou o seu projeto do Google Assistant. Tipos de assistentes digitais. Alexa. Alexa é um assistente virtual desenvolvido pela Amazon e lançado em novembro de 2014. Ela serve para auxiliar na execução de tarefas do dia a dia, como por exemplo definir alarmes, pesquisar na internet ou até mesmo controlar a sua casa. O Google Assistente, ou assistente Google, é uma assistente pessoal virtual desenvolvida pela Google, que pode realizar tarefas do dia a dia, como ligar para pessoas, mandar mensagens, pesquisar no Google e ainda conversar com o usuário. Também temos a Siri. A Siri é um assistente virtual inteligente para iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS, disponível para iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch, Apple TV, HomePod e Mac, sendo exclusivo da Apple e utilizando o processador de linguagem natural para responder perguntas, fazer recomendações e executar ações. Essas são nossas referências. Muito obrigado pela atenção.